Olá, meu amigo, minha amiga. Prazer imenso estar de volta aqui com vocês. Vamos continuar os nossos estudos aqui de informática, preparando para o concurso da PM Bahia 2019, prova que acontece no dia 19 de janeiro de 2020, né? Então, a última questão da aula passada foi a questão 10, então vamos iniciar com a questão do número 11. Vamos lá. Então, essa prova aqui, vamos começar a resolver essas questões. Essa daqui já é a questão da marcar aqui, da Polícia Militar de Sergipe, certo? Opa, essa questão foi da Polícia Militar de Sergipe, de 2018. Vamos resolver essa prova. Então, ela fala o seguinte: para iniciar uma apresentação, desde o começo, desenvolvida no PowerPoint do pacote Microsoft Office 2003, 2007, 2010, deve-se utilizar especificamente a tecla. Então, a questão falando sobre teclas de função, né? Que tem F1, F2, F5 e F12. Vamos interpretar essa questão. Ele fala sobre a apresentação, então, dos programas do Office, né, que é programas para escritório, notadamente da Microsoft, ele está falando do PowerPoint. PowerPoint é o nosso programa de apresentação de slides. Tranquilo. Ele quer iniciar a apresentação desde o começo, né? Então, imagine que você tem uma apresentação com vários slides, 50 slides, você está no slide número 30, olhando o slide número 30. Aí você quer agora apresentar para o público os seus slides. Então você aperta a tecla F5 e começa a sua apresentação do primeiro slide. Ok? Vamos ver aqui como é que funciona. Vou mostrar para vocês aqui. Estou com o meu PowerPoint. Deixa eu tirar a minha imagem. Estou com o PowerPoint aberto, então na minha apresentação nós notamos aqui que tem 78 slides, eu estou no slide número 23, certo? Ó, tem mais slide aqui para cima. Então, vou apresentar agora, né, para vocês a minha aula. Então, eu aperto a tecla F5, começo do primeiro, né, o primeiro slide. Mas eu não quero mais isso, né? Eu estou no slide número 11, né, falando da aula número 11, e quero iniciar meu slide do slide atual. Então, eu aperto a tecla Shift mais F5, ok? Então, Shift F5, começo do slide atual e não desde o começo. Mas para a nossa questão, ele pede aqui desde o começo, então, a alternativa correta, letra C. Aqui é um teclado normal, né, um teclado comum para os computadores, os desktop. Então, as teclas de função vão da tecla F1 até a tecla F12. Cuidado, porque já teve prova de concurso dizendo que era até a tecla de função F19. Não existe F19, é da F1 até F12. Detalhe, essas teclas de função elas variam de acordo com o programa que você está mexendo. Imagine uma farmácia. Por exemplo, a tecla F1 o programador fez com que abrisse a gaveta do caixa. E de repente a tecla F5 é para abrir o cadastro de clientes. Entende? Pronto. Mas estamos falando do programa do Microsoft Office, né, que é o Word, Excel e PowerPoint. As teclas de funções elas se comportam da mesma maneira. Então, como assim, professor? Para que serve? Então, a tecla F1 é a tecla de ajuda. Mesmo até você no Windows. Se você está no Windows e aí você apagou um arquivo acidentalmente, você quer recuperar o teu arquivo e você não sabe como, você aperta a tecla F1 e pergunta ao Windows como recuperar teu arquivo. Se você está no PowerPoint e você não sabe como iniciar a tua apresentação, então aperta a tecla F1 e pergunta ao PowerPoint que ele te diz, a tecla de ajuda. A tecla F2 geralmente é tecla para renomear, para editar, né? Então você está no PowerPoint, tua apresentação tem imagens e texto, e o texto que está lá você quer renomeá-lo. Então você usa a tecla de função F2 para você conseguir editar o teu texto. A tecla F5 inicia a tua apresentação a partir do primeiro slide. Se você não quer a partir do primeiro slide, mas sim do slide atual, você aperta a tecla Shift mais F5, né? Bem interessante essa opção, eu uso bastante. E depois que você fez sua apresentação, é a hora de salvar. Você pode apertar a tecla F12 e abrir aquela janelinha Salvar Como. Então isso serve para o Word, Excel e PowerPoint. Ok? Próxima questão.
uma questão agora falando sobre a lixeira do Windows. Então, o que é lixeira? Opa, desculpa. A lixeira é uma pasta, né, um diretório especial do Windows, onde os arquivos que são apagados vão para ela, porque podemos ter a necessidade de recuperar aquele arquivo que podemos de repente ter excluído acidentalmente. Então a lixeira é uma área especial do Windows que se destina para isso. Antes do arquivo ser permanentemente excluído do teu computador, ele vai para a lixeira. Então tem um textozinho aqui com duas lacunas para a gente completar com essas alternativas. Então vamos à questão. Com a tecla tal, pode-se mover um arquivo para a lixeira. Então qual é a tecla que você manda um arquivo para a lixeira? É a tecla Delete. Del ou Delete, certo? Então só pode ser a letra A ou B. E depois podendo ser restaurado. Claro, se está na lixeira, depois, se você se arrepender, você pode restaurar o seu arquivo. No entanto, com as teclas, tem um espaçozinho aqui, pode-se excluir diretamente o arquivo sem enviar para a lixeira. Então, que tecla é essa? É a tecla Shift Del ou Shift Delete. O arquivo é excluído permanentemente sem ir para a lixeira. Então, a alternativa correta, letra A. Então, eu vou apresentar a vocês aqui a lixeira. Para quem não conhece, me acompanhe. Aqui é o desktop, né, a área de trabalho do meu Windows. Então, eu encontro aqui a minha lixeira, né, o atalho para eu abrir a lixeira. Eu vou dar 2 cliques e vou para a minha lixeira. Então, já tenho 10 itens que eu excluí, só que aí eu tenho chance de restaurar caso eu tenha excluído acidentalmente esses arquivos. Então, você clica no determinado arquivo que você quer restaurar, recuperar, e clica aqui, ó, restaurar os itens selecionados. Ou então, se você vir com o botão direito do mouse, você clica aqui e aparece o menu. Entre as opções está a opção de restaurar o seu arquivo. Entre as opções aqui você tem mais, você pode restaurar todos os itens de uma vez só, né, ao mesmo tempo. Então esses 10 itens seriam restaurados. E se não fosse arquivo, fosse uma pasta, o Windows recria a pasta, né, que você possa ter apagado. Aqui você esvazia a lixeira totalmente, quer dizer, exclui permanentemente os arquivos do teu computador para economizar espaço. Outra coisa que você precisa saber é que a lixeira ela tem propriedades. Vamos clicar aqui e abrir as propriedades da lixeira. Nesse espaço aqui, ele mostra o tamanho, né, a capacidade do meu HD, do meu computador, 274 GB. Aqui, ele mostra o tamanho da minha lixeira. Então, ela tem um tamanho máximo que eu quero de 16.089 megabytes, que corresponde a 16 GB. Certo? Então, se é muito, você pode apagar aqui e definir outro tamanho, ó, coloquei agora 10 GB, que é 10.000 megabytes, ok? Você sabe que quando você aperta a tecla Del, o arquivo vai para a lixeira, mas se você seleciona essa opção aqui, ó, não mover os arquivos para a lixeira, então os arquivos serão excluídos permanentemente, imediatamente, sem ficar no computador. Lembrando que se você clicar aqui, você mexe nas configurações. Então, ela deixa de ficar no modo padrão. Para concurso público, sempre é assim, né? Excluiu, apertou Del, o arquivo vai para a lixeira. E aqui ela tem a caixinha de confirmação de exclusão. Aquela caixinha chata, né? Você seleciona um arquivo e aperta Del. Aí ele pergunta, tem certeza que você quer excluir o arquivo? Aí se você quer que a caixinha apareça, você clica aqui. Se não, clica aqui e deixa sem a janelinha de confirmação. Ok? Então isso é tudo que você precisa saber a princípio sobre lixeira. Vou fechar aqui e voltar para a nossa apresentação. Então Shift F5, eu começo a partir do slide atual. Ok? Alternativa correta, letra A. A tecla ESC é a tecla de escape. Geralmente quando você manda fazer alguma coisa no computador e você se arrepende, você pode tentar apertar a tecla ESC e cancelar aquela ação, certo? A tecla Alt, ela sozinha não faz nada, né? E Ctrl Alt também não faz nada.
Recapitulando, a tecla Delete, você manda o arquivo para a lixeira e apertando Shift Delete, o arquivo é excluído permanentemente. Questão agora sobre o Excel. Ela fala o seguinte: em uma planilha eletrônica Excel do pacote Microsoft Office, versão 2003, ou 2007, ou 2010, né, a fórmula, essa fórmula aqui todinha, a fórmula soma, vou ligar aqui, a fórmula soma equivale a qual dessas alternativas aqui? Então, o que é que nós precisamos entender? Os operadores de referência. Então, toda vez que você encontrar em uma fórmula ou numa função o sinal de dois pontos, ele significa até. Toda vez que você encontrar o ponto e vírgula, ele significa e. Então, dois pontos significa até e ponto e vírgula significa e. Vejamos esses dois exemplos aqui, ó. Igual soma, abre parênteses, B3 até C4. Então, o que é que significa? Que vai ser a célula B3, a célula B4. Por que B4? Porque vai até a linha 4. Aí B e C, então não tem nenhuma letra entre B e C, né? Então vai da célula C3, por que C3? Porque é a primeira linha. E C4. Então, nesse intervalo aqui de B3 até C4, você tem 4 células. Nesse outro exemplo, veja o seguinte, soma de quê? De B3 e C4. Então, apenas as duas células, B3 e C4, porque aqui é o conectivo E. Ok? Me acompanha aqui no próprio Excel. Deixa eu cancelar aqui. Vamos abrir no Excel. Pronto. Vou refazer aqui, ó. Então, abri o Excel. Eu escrevi letras e números aqui. E o Excel não fez absolutamente nada. Ele agiu como se fosse o Word, né? Somente escrever. Então, toda vez que você quer que o Excel execute algum cálculo, é obrigatório você iniciar com o sinal de igual. Então, vamos iniciar a nossa função soma. É uma função que ela soma os valores. Imagine que eu quero somar todos esses valores aqui. Então, o primeiro valor está em B3. Eu quero de B3 até C4. Porque eu não vou botar B3, B4, C3 e C4. Né? Que vai ficar inviável. São apenas 4 células, mas se fosse 100 células, ficaria inviável digitar. Então, eu uso o operador dois pontos, que significa até. Então, B3 até C4. Veja que o intervalo ele já seleciona tudo para mim. Então, ó, essa soma. 1 mais 2 dá 3, com 3 dá 6, com 4 dá 10. Quando eu apertar o Enter, ele vai me dar como resultado o número 10. Aí eu pergunto, é 10 que está escrito aqui ou 10 é o resultado de uma fórmula? Então, quando você clica aqui, na barra de fórmulas, é que você vê o que realmente está escrito na célula. Então, 10 ali só está aparecendo o resultado da minha fórmula. Agora, esse outro exemplo, ó, eu vou fazer aqui na célula D6. Começa por sinal de igual, função soma. Eu quero somar apenas dois elementos, a B3 e a C4. Então, B3 e, então, tenho que colocar o ponto e vírgula C4. Veja que só está selecionado agora as duas células. Quando eu aperto Enter, ele vai somar 5 mais 4, aliás, 1 mais 4, que vai dar 5. Perceberam a diferença? Então, pessoal, são questões práticas. Façam isso no Excel para ele se tornar familiar a vocês, né? Seu candidato está fazendo isso. Então, faça para que ele não passe na frente, né, e não acerte mais questões do Excel do que você. Ok? Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação.
Além desses operadores, né, os operadores de referências, que é os dois pontos e o ponto e vírgula, nós temos os operadores aritméticos, igual na matemática. Então, quando você pega uma função ou uma soma, existe uma ordem de precedência. Por exemplo, você resolve primeiro o que está entre parênteses, não é isso? Igual na matemática. Depois a potência. A potência é representada pelo caractere de circunflexo, certo? A multiplicação é representada pelo asterisco, não é o x, né? Então, multiplicação é o asterisco. O sinal de divisão é a barra normal. O mais é o sinal de adição e o hífen é o sinal de subtração, ok? Então, você tem que obedecer essa ordem de precedência. Se não tiver parênteses e se não tiver o circunflexo, que é a potência, você resolve primeiro a multiplicação ou divisão e em seguida você resolve a adição ou subtração. Você pode perguntar, professor, se tiver multiplicação e divisão, qual eu resolvo primeiro? Você resolve primeiro a que aparecer primeiro. Se for a divisão, resolve primeiro a divisão. Certo? Em relação à adição e à subtração, também. A que vem primeiro, se for adição e subtração, você resolve da maneira que você achar mais fácil. Geralmente eu resolvo na sequência, né? O que vem primeiro. Próxima questão. O software livre que é compatível com os formatos do Microsoft Office 2003, 2007, 2010, Word, Excel e PowerPoint, e disponível para o sistema operacional Windows. Pode ser o Windows XP, o Windows 7 ou o Windows 8. É qual? Ele quer saber o nome do software livre que é compatível com o Office da Microsoft. Vamos ver aqui, vamos entender essa questão, né? Software livre. Software livre é aquele software que, além de ser gratuito, né, que você pode baixar e não paga nada a ninguém, ele tem uma série de qualidades, né, vamos por assim dizer. Né? Não é só o fato dele ser gratuito que ele é um software livre. Ele tem algumas prerrogativas. Né? Você pode baixar ele vem com o código fonte dele, você pode estudar o programa como ele foi feito, né? Porque o código-fonte é a receita como o programa foi feito. Ok? Então ele quer um software livre que é compatível com os formatos do Microsoft Office. Então, Office é escritório, Microsoft é empresa. São os programas de escritório da Microsoft. Quem são? O Word, que é o editor de texto, o Excel, que é a planilha de cálculo, né? Planilha eletrônica, e o PowerPoint, que é o nosso programa de apresentação de slides. Então ele quer um software livre que seja compatível com o Microsoft Office. E, detalhe, e disponível para o sistema operacional Windows. Pode ser qualquer versão do Windows, ou Windows XP, o Windows 7 ou o Windows 8. Então esse programa é o LibreOffice. Ok? Nossa alternativa é o LibreOffice. Por quê? O semelhante ao Word no LibreOffice é o Writer. O similar ao Excel é o Calc e o similar ao PowerPoint é o Impress. Vamos ver como funciona isso. Então você tem o Office da Microsoft, né, a empresa de Bill Gates. São programas pagos, eles não vêm junto com o Windows. Quando você instala o Windows, você não tem Word, você não tem Excel, você não tem PowerPoint. Certo? Então você tem que instalar por fora. Mas se você quer um software gratuito, tão bom quanto os programas da Microsoft, você pode baixar o LibreOffice. Certo? Então o editor de texto, concorrente do Word, é o Writer. É fácil de decorar, porque o Word começa com W e o Writer começa também com W. Então o Writer, a tradução do inglês para o português é escrever. Certo? Então são programas editores de texto. Do Excel, da Microsoft, o concorrente dele é o Calc. É fácil também saber que é planilha eletrônica, porque o Calc lembra calculadora, lembra cálculo. É justamente o que o Excel faz. O PowerPoint, que é o programa de apresentação de slides, o concorrente dele, LibreOffice, se chama o Impress, que é de Presentation, a apresentação em inglês. Ok?
Então, é isso que a questão pedia. Lembrando que o LibreOffice, ele também já foi chamado de BR Office, então são os mesmos programas. Já foi chamado também de OpenOffice, então é o Write, é o Calc, é o Impress. Perfeito? Vamos seguir. 15ª questão, fala o seguinte: quanto ao Windows 7 e também aos principais navegadores da internet, analise as afirmativas abaixo e dê os valores verdadeiro ou falso. Então temos 3 opções que devemos julgar, não é isso? Vamos para a primeira opção. O Google Chrome não pode. Oxente, o que é que ele não pode? Não pode ser instalado no Windows 7. Errado, isso daqui é falso. Claro que podemos instalar o Google Chrome no Windows 7, no Windows 8, no Windows 10. Então, tem certas palavrinhas aqui, em questões de prova, que se você prestar atenção, você consegue acertar a questão mesmo sem saber. Então, quase tudo é possível na informática. Então, quando tem essas negações, não pode, não deve, a questão tende a estar errada. Próximo item. O Windows Explorer é o principal navegador do Windows 7. Veja o seguinte, o Windows Explorer não é navegador de internet, não é browser, né? Ele é o gerenciador de arquivos. O navegador do Windows se chama Internet Explorer. Então, cuidado com as palavras, né? Aqui deveria estar escrito Internet Explorer, né? Que é o explorador da internet, e não o explorador do Windows, ok? Lembrando que no Windows 10, né, se fosse questão do Windows 10, o navegador da Microsoft, o navegador principal, é o Microsoft Edge. Edge, ok? Então a questão aqui está errada. Item errado. O outro item, o navegador Opera pode ser instalado no Windows 7? Sim. Olha o que é que aparece aqui, o pode. Então quase tudo é possível. Então questão verdadeira. Nossa alternativa, então, fica sendo a letra D. D de dado. Próxima questão. Um exemplo típico e clássico de uma rede de computadores do tipo WAN, Wide Area Network, é a própria o quê? Então, questão falando sobre rede de computadores, isso daqui cai naquela parte de internet e intranet, certo? Então, o que é essa rede WAN? Esse WID aqui é longo alcance, então é uma rede de grande área, de longo alcance. Nossa alternativa aqui correta é a internet, porque ela é o próprio exemplo. Qual é a rede maior que existe? A internet, porque é uma rede mundial de computadores, né? Aliás, ela não é uma rede, são várias redes, milhares de redes interconectadas, formando essa grande teia de computadores. A letra A fala de rede local. Rede local é a nossa LAN. Então a rede local ela está presente em uma casa, em um escritório, em um prédio, está naquele local, né, em relação ao tamanho dela. Uma rede Wi-Fi é uma rede sem fio, certo? O Wi-Fi é uma rede que ela não tem fio, os dados trafegam através de ondas de rádio, né? Sai do roteador, sai do switch, né? E vem para os computadores através de ondas de rádio. E rede metropolitana é a MAN. É uma rede que ela está dentro de uma cidade, dos limites de uma cidade. Ela é grande, mas não é muito grande, né? São alguns quilômetros. Não tem um tamanho certo, mas ela é de alguns quilômetros, ok? Então me acompanhe. Os tipos de rede segundo o tamanho, né? O tamanho, a extensão geográfica da rede. A rede pode ser PAN, é uma rede pessoal, né? Personal Area Network. Como é uma rede pessoal? Imagine vários aparelhos ligados, né, ligados entre si, e eles servem para uma pessoa. Por exemplo, um porta-retrato digital da tua casa ligado com o teu smartphone. Você tira uma foto no smartphone e transfere através de Bluetooth, né, que é pequena distância, o Bluetooth, e você manda para o teu
porta-retrato. Isso é uma rede, dois equipamentos ligados, né? A partir de dois equipamentos já é uma rede, então é uma rede pessoal. Então do teu notebook para o celular e vice-versa. A LAN é a nossa rede local, então ela está numa sala, num prédio, né, no escritório. Imagine aí uma farmácia com 5 computadores ligados. Então isso é uma rede LAN. A rede MAN, que é essa rede metropolitana, né, ela abrange o tamanho de uma cidade, de um bairro. Imagine aí uma cidade que tem 2 farmácias, uma no centro na cidade e outra em outro bairro. E o dono da farmácia interliga essas duas redes. Então essa é uma rede chamada MAN, metropolitana. Ok? E a WAN, que é a nossa grande rede, né, a rede internacional de longa distância, ela ultrapassa o limite da cidade. Então se você tem duas redes, uma em uma cidade ligado com a rede de outra cidade, ela já é um WAN, que é de longa distância. Ultrapassou o limite da cidade, né, do estado, do país, já se considera WAN, longa distância. O wireless, o que é wireless? O wireless é rede sem fio, certo? Tudo que é sem fios podemos chamar de wireless. Aí você tem a WLAN, esse W vem de wireless. Então seria uma rede LAN sem fio, ok? Então a WMAN, então é uma rede MAN sem fio. Esse W, né, esse W aqui vem de wireless. Então a WAN é uma rede WAN também sem fio, de longa distância sem fio, ok? Um exemplo de uma LAN, né, uma rede local que está nesse escritório aqui, vários computadores ligados à impressora, está no prédio, de repente pode ter até 2 ou 3 andares, né, mas ela continua sendo uma rede LAN, uma rede local. A rede Wi-Fi, né, então vários equipamentos ligados através de um roteador Wi-Fi, então uma rede sem fio, sem conexão. Essa, por exemplo, pode haver uma LAN Wi-Fi, né? Uma rede local sem fio. Aqui é um exemplo da MAN, né? Você tem um prédio, nesse prédio aqui tem uma torre e ele manda as informações para um condomínio, para uma casa, né? Para outros condomínios, para várias residências, né? Isso dentro da cidade. Então, seguindo os limites da cidade. Isso é uma MAN. E a WAN, essa grande rede de longo alcance que ultrapassa o limite da cidade, né? Ultrapassa o limite do estado, do país, dos continentes, que interliga tudo. O maior exemplo da WAN é a própria internet. Próxima questão. Quanto aos principais e mais conhecidos protocolos específicos de e-mail, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Então, ele dá 3 itens para a gente analisar, o item 1, o item 2 e o item 3. Então, vamos a essa questão. Então, ele fala quanto aos principais e mais conhecidos o quê? Protocolos específicos de e-mail. Né? Então, são protocolos só para e-mail, correio eletrônico. Então, TCP não é. TCP está descartado, que é um protocolo de internet, mas é da camada de transporte, não é para e-mail. O POP é protocolo de e-mail, sim, e o SMTP também, protocolo para e-mail. Além dele, você tem o IMAP, né? São 3 protocolos apenas para e-mail. O POP, o IMAP e o SMTP. Detalhe, quando enviamos e-mail, qualquer pessoa do mundo que está mandando e-mail, só tem esse protocolo, SMTP, é envio de e-mail. Esse é fácil. Para você receber e-mail, existe o POP e existe o IMAP. Ok? Então só existem esses 3. Então, como o IMAP não está aqui, só sobrou o item 2 e 3. Nossa alternativa correta é a letra B. Me acompanhe. Então, os protocolos de e-mail são SMTP, o Simple Transfer Protocol, que é o padrão para envio. Então, SMTP é só para enviar e-mail. Lembre-se, qualquer pessoa do mundo que está mandando e-mail está usando o SMTP. Eu gosto de brincar dizendo que é
Essa sigla é sua mensagem está partindo, está indo embora, está sendo enviada, para você não esquecer. Então, e para receber e-mail, vocês têm dois protocolos, o POP e o IMAP. A diferença do POP e o IMAP é porque o POP ele baixa o e-mail que está lá na internet e traz para o seu computador. Certo? Você geralmente usa ele quando você usa o Microsoft Outlook ou o Mozilla Thunderbird, que são programas que você instala no computador só para e-mail. Esses programas eles baixam o e-mail que está na internet se você usar o POP como protocolo para recebimento de e-mail. O outro protocolo é o IMAP. O IMAP ele tem um detalhe, você não traz para o seu computador o e-mail, mas sim você acessa os e-mails, né? Os e-mails continuam na internet, mas você está vendo ele no teu computador. Você está olhando para ele, mas na verdade você está só acessando, porque ele continua no servidor da internet, né? Isso você pode criar pastas para receber e-mail, né? Criar suas pastas, organizar seus e-mails, mas na verdade eles continuam no servidor como se tivesse sido baixado, mas na verdade não são, eles continuam na internet. Você usa o IMAP toda vez que você está olhando os teus e-mails através de um navegador de internet. Ou você está olhando o Gmail, o Hotmail, né? O Outlook Web, então você está usando o IMAP. Você pode perceber que você sai do computador, você vai para a tua televisão, que pega internet, e os teus e-mails estão lá. Você sai da televisão, vai para o smartphone, para o teu telefone, olhar os e-mails e ver seus e-mails, porque eles continuam na internet. Se fosse usando o POP, não seria possível, porque ele vem para a máquina. Ok? Próxima questão. Quanto aos modos de exibição de um documento no Microsoft Word, do Microsoft Office 2003, 2007, 2010, analise os modos de exibição abaixo e assinale a alternativa correta. Então, tem 3 alternativas aqui falando sobre modos de exibição e ele pergunta qual está correto. Então, o que são modos de exibição, primeiramente? São maneiras de você ver o seu documento, né? Você digita o teu documento no Word e você pode querer imprimir ele no papel, ou então você pode criar um documento e querer exibir na internet, né? Ou então você pode criar um documento e apenas você quer ler ele, não quer imprimir nem exibir na internet, né? Então são maneiras de você olhar para aquele documento que você acabou de criar. Então existe o modo layout de impressão, existe leitura em tela, certo? Existe. Ele não está arriscando. E existe também a estrutura de tópicos, né? Todas são modos de exibição existentes. Então, nossa alternativa correta é a letra D. 1, 2 e 3 estão corretos. Mas vamos para o Word. Vamos dar uma olhadinha nesses modos de exibição. Vou abrir aqui o Word. Cadê? Pronto. Opa. Estou com o meu Word aberto aqui, né? O meu documento. Aqui vou diminuir o zoom, aqui é a folha de papel, né, do meu documento, e aqui são as margens, né? Eu não começo a escrever daqui. Veja que tem um espaço de margem, da margem esquerda, e tem um espaço da margem direita, e tem a margem superior e também a margem inferior, né? Então são os limites do meu documento. Então eu vou escrever rapidamente aqui um texto usando o comando rand, que é randômico. Ele escreve um texto para mim aleatório. Por exemplo, um texto com 4 parágrafos e 2 frases. Então, quando eu apertar Enter aqui, ele vai escrever para mim. Tá vendo? Ele que escreveu automaticamente, como se fosse um passe de mágica. Então, eu escrevi meu documento. Tem várias maneiras de você apresentar esse documento, né? Então, no modo de exibição, você tem aqui vários modos. O modo layout de impressão é como o documento já vai ficar na hora de imprimir, certo? O modo leitura é se você cria o documento
com a intenção de você estar lendo ele. Então, ó, se ele tem mais páginas, você pode adiantar e voltar, certo? Você tem um modo layout da web, de repente você quer criar uma página da internet, né? Colocar isso aqui no teu site. Então você vê como já vai ficar o teu documento. Você clica aqui, ó, no modo web, ele abre como se ele vai ser apresentado no navegador de internet. Você tem o modo estrutura de tópicos, que ele pega o teu documento e coloca como se fosse tópicos, né? Cada parágrafo como tópicos. Vou fechar aqui o modo de exibição, estrutura de tópicos. Aqui, cadê exibição? E faltou o modo rascunho, certo? Então, o texto não tem limite do papel, simplesmente você escreve, 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 sem saber como vai ficar na hora de imprimir, ok? Então, o layout que é mais utilizado é o layout de impressão, porque você já tem uma prévia do que vai ficar na folha de papel na hora de imprimir. Então, na guia exibição, você tem os modos de exibição. Então, modo de leitura, layout de impressão, layout web, da web, estrutura de tópicos e rascunho. Além dos modos de exibição que você encontra na guia exibição, no status, na barra de status do Word, você também já tem algumas ferramentas aqui, ó, layout de impressão e o modo de leitura, certo? E aqui também o layout da web. Então você pode acessar também através da barra de status, que é essa barra embaixo do teu documento, ok? Vamos voltar para a nossa apresentação. Próxima questão. Existem vários programas definidos como acessórios no sistema operacional Windows. Pode ser o Windows XP, o Windows 7 ou o Windows 8. Assinale das alternativas abaixo a única que não seja um típico programa do acessórios do Windows. Ok? Então vamos entender essa situação aqui, o que é acessórios. Acessórios é o seguinte, quando você instala o Windows, ele já instala para você alguns programas. Por exemplo, tem a calculadora, para você já fazer alguns cálculos, tem bloco de notas. Deixa eu olhar se minha imagem está saindo aqui Não, deixa eu tirar aqui, vou colocar a minha imagem, né, para a gente conversar um pouco. Pronto. Então essa pasta acessórios é uma pasta que já é instalada no Windows junto com alguns programas. Nós chamamos esses programas de programas nativos, porque já vem junto com o Windows na hora que você instala. Como eu disse, a calculadora, o bloco de notas, o WordPad, tem um programinha chamado Paint, que é para desenho, as crianças adoram usar o Paint, né? Tem o Windows Explorer, tem um prompt de comando, tem o programa executar, certo? O que é que não tem? Não tem o Word, Excel nem PowerPoint, porque o Word, Excel e PowerPoint não são nativos do Windows. Depois que você instala o Windows, você tem que instalar o Word, Excel e PowerPoint por fora, certo? Mas os programas que estão na pasta acessórios, não. Por quê? Porque eles são nativos do Windows, já vem com o Windows, ok? Então, tirar minha imagem aqui. Então, a única opção que não seja um típico programa acessórios do Windows é o PowerPoint, porque ele é instalado depois que você instala o Windows. Agora, o Paint, né, é o programa de desenho, não é um programa profissional, mas já dá para fazer alguma coisinha no computador de desenho, né, para pintura principalmente. O bloco de notas não é um Word da vida, né? Mas é um programinha que se você precisa digitar um texto, o Windows não vai te deixar na mão, né? Já dá para escrever alguma coisa. E a calculadora também não é o Excel da vida, né? Mas você já permite fazer algum cálculo no teu computador, certo? Então, vamos conhecer. Então, aqui essa imagem aqui tirada da pasta acessórios do Windows, com vários programas, cada um com uma finalidade específica, que já vem junto com o Windows. São programas nativos. Então você tem um bloco de notas, que é um editor de texto, fazer pequenas notas, né? Não dá para fazer um livro, né? Não fica com aquela qualidade. Você tem uma calculadora, quer dizer, você não vai conseguir fazer uma planilha feita no Excel, feita no Calc, mas já para fazer alguns cálculos.
O que é que tem de importante aqui? O programa executar, esse programinha executar aqui, então ele executa o que você digita nele. Se você digita, por exemplo, abre ele e digita www.facebook.com, ele vai entrar no Facebook. Ele abre o navegador e entra na página do Facebook. Se você entra nesse programa executar e quiser entrar no Excel, é só você digitar excel.exe e ele abre o programa Excel. Ferramenta de capturas é uma ferramenta para você capturar o que está na tela do teu computador. Por exemplo, essa imagem todinha aqui, né? Eu usei a ferramenta de captura para tirar um retrato, né? Tirar um retrato. Retrato é novo, né? Mas para recortar um pedaço da tela do computador e trazer para vocês. Gravador de som para você cantar, né? Você soltar seus dons musicais. Essas notas autoadesivas são feitos aqueles papeizinhos post-it, que você geralmente são papéis coloridos, né? Só que são um programinha que você coloca, ele fica na tela do computador. Toda vez que você liga, ele está lá. Então você coloca lembretes para você não esquecer das coisas. O Paint, que é um programa para desenho, né, para pintura. Você tem um prompt de comando para você dar comandos no computador, que através do mouse você não consegue fazer tudo, né? Só às vezes alguns comandos específicos, principalmente quem trabalha com rede de computadores, com configuração, usa muito. Você tem o gerenciador de arquivos e pastas, que é o Windows Explorer, e você tem ainda um outro editor de texto. Esse daqui é melhor do que o bloco de notas. O WordPad ele tem mais recursos do que o bloco de notas, ok? Mas também não é um Word da vida, mas o Windows não te deixa na mão. E além disso, dentro de acessórios, você tem a parte de acessibilidade e ferramentas de sistema. Ferramenta de sistema ajuda a corrigir problemas no teu computador. Não precisa chamar nenhum técnico. Né? Você entra aqui e você consegue fazer uma limpeza nos teus arquivos, você consegue dar uma ajeitada no teu HD. Computador está lento, então você entra em ferramenta de sistema. A acessibilidade são ferramentas para quem tem alguma dificuldade, né, em mexer no computador, ou dificuldade sonora, ou dificuldade visual, e por aí vai, certo? Então, pessoal, vamos para a próxima questão. Coloquei aqui só para ver se a câmera estava ligada. Próxima questão. Vou tirar minha imagem novamente. Os objetivos do software livre são atingidos por concessão dos seguintes direitos de liberdades. Os usuários são livres para executar, copiar, distribuir, estudar, mudar e melhorar o software. Um dos principais projetos de software livre é e você tem várias opções. Então, é justamente isso. Ó. O software livre não é só porque ele é gratuito que ele é livre. Ele tem que ter essas liberdades. Porque o código-fonte, que é aquela receita como o programa foi feito, vem junto. Então você pode, além de executar o programa, né, de usar, você pode fazer cópias do programa, você pode distribuir para os seus amigos, você pode estudar programação, saber como o programa foi feito, né? Você pode mudar ele, melhorar ele, o software. Isso, o maior exemplo de software livre que nós temos aqui é o próprio sistema operacional Linux. Né? Então ele é o concorrente do Windows. O Windows é um sistema proprietário. Ele pertence a Bill Gates, né? A empresa dele é a Microsoft. Então você paga por ele e você não recebe a receita como ele foi feito. Não recebe o código-fonte. O Linux, por outro lado, é um software livre. Você não paga nada para instalar ele e ele ainda vem com código-fonte. Você pode fazer tudo isso, pode executar o programa, né, trabalhar para qualquer finalidade. Você pode copiar, tirar cópias, né, estudar o programa, que não está cometendo crime nenhum. Os outros programas, Oracle e Visual Basic, são programas proprietários. Visual Basic é da Microsoft, é um programa para banco de dados, né, o Basic, e programação. E Oracle também é programa de banco de dados, certo? Esse SAP aqui, as empresas usam o SAP, que é um processo para melhorar o desempenho de vendas, esse tipo de coisa. É processo gerencial, certo? Não é programa propriamente dito.
Então, o símbolo do Linux é o pinguim. Então, o Linux é considerado aberto ou livre não por ser necessariamente ser gratuito, mas por permitir que o usuário possa executar, copiar, distribuir, estudar, mudar o Linux e melhorar o sistema operacional de acordo com a sua conveniência. Então, existe uma comunidade Linux onde você pode contribuir. Se você gosta de programar, você baixa o Linux, melhora ele, manda para essa comunidade redistribui para o mundo todo, para que todos possam usufruir das melhorias que você acabou de fazer, caso você seja um programador. Ok? Então, pessoal, vou parar aqui na questão número 20 e no próximo vídeo daremos continuidade ao nosso curso. Ok? Então, continue aqui conosco, né? Estudando, não desista e vamos correr atrás dos nossos sonhos, nossos objetivos, que esse agora é passar nessa prova. Ok? Forte abraço, até a próxima aula, próximo vídeo.